RFI Convida. Elas fazem parte do grupo de pesquisas Nexo e vieram a Paris participar do 8º Congresso de Pesquisas Feministas de Língua Francesa. O RFI convida hoje Marília Pisani, pesquisadora da Universidade Federal do ABC, e Zuleide de Queiroz, da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Qual que é a pesquisa que vocês vieram apresentar aqui em Paris, nesse 8º Congresso de Pesquisas Feministas? Bom, vamos lá. Eu agradeço o convite. Eu poderia dizer que a gente não veio apresentar propriamente uma pesquisa. A gente veio para Paris para conseguir estabelecer parcerias e relações internacionais para que a gente consiga sobreviver institucionalmente e também fisicamente a um momento tão conturbado como esse que a gente está vivendo no Brasil. Então, a gente veio com uma proposta de um ateliê, onde nós vamos mobilizar a gente tem chamado de disparadores, alguns materiais de situações no Brasil que podem encontrar algum eco com os pesquisadores, pesquisadoras franceses, para ver se a gente consegue fazer essa parceria mais ampla. Então, é uma espécie de convite para que as pesquisadoras francesas tenham interesse no que está acontecendo no Brasil? Não só interesse, mas que elas também reconheçam que a violência que a gente está passando e enfrentando no Brasil nesse momento também encontra ecos aqui na França. Então, é tentar encontrar sobre as diversas lutas, qual é o solo comum que possa fazer com que isso não seja apenas a apresentação num congresso, mas o que a gente quer mais fazer aqui é conseguir fazer com que essas parcerias sobrevivam ao longo do tempo. A situação está cada vez mais difícil e não é só no Brasil, tenho certeza. Eu acho que esse congresso, né, feminista, nesse momento na França, também tem uma demanda de luta, de resistência, e a gente quer tentar estabelecer essas conexões. E quando a gente fala em parceria em pesquisa, a gente está falando de quê? São pesquisas em conjunto? São projetos de bolsa? Como é que funciona? Isso seria a parte mais superficial, em alguma medida, mas importante também. A gente está pensando parcerias para construir debates políticos que nos ajudem a coletivamente visualizar o que é que está acontecendo aqui, que nos ajuda a entender o contexto de lá e vice-versa. Então, vindo do feminismo, né, o feminismo ele não é só uma pesquisa teórica, ela é uma prática de ativismo. Então, a gente está aqui muito mais como militante, como ativista, né, que mobiliza a pesquisa, porque é na pesquisa e é no conhecimento que a gente consegue entender, pensar, compreender aquilo que na experiência ainda é muito caótico, né? Então, é sim de pesquisa, mas é mais do que isso também. É parceria de longo prazo, é o que a gente gostaria muito de levar daqui. Na verdade, o Nexus ele vai trazer para a gente, para as mulheres, né, uma perspectiva nova de pesquisa na universidade. Na verdade, nós vamos tentar nos constituir, estabelecer uma relação de pesquisadoras e militantes, né? Já que todas nós participamos da vida acadêmica, né, como professoras ou como estudantes da graduação, da pós-graduação, a partir dos nossos grupos de pesquisa, mas nós temos uma inserção na militância dos movimentos sociais, né? Então, existe essa relação da universidade, né, essa prática da universidade com os movimentos sociais, e essa relação vai se dar na perspectiva da étnico-racial, na perspectiva de gênero e na classe, né? Poderia juntar isso que, quando a gente fala Nexus, né, o Nexus ele é uma rede de pesquisa que tem 4 coordenadoras, uma no Centro-Oeste, que tem um vínculo com o Norte, uma professora no Nordeste, agora com a Zuleide também, no Sul e no Sudeste. Então, a gente foi uma estratégia de sobrevivência num contexto de um modelo de pesquisa que a gente não consegue mais se inserir, e em que a gente tem também o que eu chamaria de os latifúndios patriarcais da pesquisa no Brasil, que são os grupos históricos que mobilizam em torno de alguns líderes principais os recursos. Então, a gente está tentando fazer uma movimentação, né, para criar um novo modelo de pesquisa. Né? Isso é uma estratégia de sobrevivência, muito mais do que um desejo de construir um grande currículo. Isso é necessário, isso é nosso cotidiano, mas a gente não vai se sustentar só por isso. Né? E o que o Brasil consegue exportar, né? Vocês estão aqui na França, participando de um evento aqui em Paris. O que o Brasil tem de diferente para mostrar no exterior?
Eu vou falar junto com a Zuleide essa pergunta, que ela é importante. Me parece que o Brasil, nesse momento, ele tem um protagonismo para pensar lutas sociais e movimentos sociais que lutam por territórios, e pensando territórios, modos de sobrevivência, como quilombos, indígenas. Então, a pesquisa feminista no Brasil hoje, ela tem um viés que vem muito articulado com os movimentos sociais, especialmente o movimento feminista negro e o movimento indígena. Eu acho que isso seria o mais interessante para a França que nós podemos trazer. Claro que nós temos muita pesquisa no modelo francês também lá, né? Mas eu acho que isso é a especificidade do Brasil hoje. A gente tem observado muito nos últimos anos, na última década, né? Mudanças na política educacional brasileira que vai incidir na entrada de negros, gays, lésbicas, trabalhadores em geral na universidade, em especial nas universidades públicas. E isso tem gerado, né, e tem intencionado para que os pesquisadores voltem seu olhar para esse tipo de estudo, né, e que eles possam responder às necessidades da entrada desses novos estudantes, esses jovens. E aí chega o grande problema, como fazer isso num contexto em que você vai ter, por exemplo, hoje no Brasil, o congelamento dos recursos na área social como um todo, repercutindo diretamente, né, nos recursos para as universidades, isso repercutindo nos recursos da pesquisa, né, e em especial nas pesquisas na área de humanas e ciências sociais, no que diz respeito às nossas áreas, né? Sim. Que eu acredito que na França também não vai ser tão diferente, nós acompanhando isso, né? O grupo Nexus, ele esteve no Acre, né? E ficou 20 dias acompanhando a rotina de mulheres seringueiras. Como é que foi essa experiência? O que levou vocês a levar esse projeto adiante? Olha, esse projeto ele apareceu como uma troca estabelecida em contextos de encontros feministas. Então, nós caímos no Acre, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que fomos chamadas por algumas lideranças importantes da época do Chico Mendes, né? Lideranças seringueiras. Nós fomos instigadas e convidadas a contar a história do movimento seringueiro pela perspectiva das mulheres. Então, a partir daí, o que a gente descobriu é que lideranças fundamentais como Dercy Telles, que foi a primeira mulher sindicalista brasileira, ela assume o Sindicato dos Seringueiros antes do Chico Mendes. Não há um registro nem no Museu dos Seringueiros de Chapuri. Então, o que a gente fez foi, nesse momento, né, como a Zuleide coloca, nesse momento, essas demandas têm nos aparecido e é aí que a gente vai guiar o nosso foco de atenção, a nossa energia. Então, a gente mobilizou com financiamento próprio, né? Nós fomos com equipamentos que nós tínhamos e nós andamos quilômetros e quilômetros dentro da reserva Chico Mendes para encontrar mulheres e chegamos lá em 6 mulheres, com mais a Dercy, a filha dela, para encontrar outras mulheres que devem ter hoje 60, 50, 40 anos, para que elas contassem a sua história de vida e o que foi essa luta dos seringueiros, como que elas veem essa luta seringueira. E o que ficou muito evidente para nós, primeiro, é uma desmobilização extremamente violenta do movimento hoje. Então, é uma situação de desespero e de pouquíssima falta de recurso, por uma mudança econômica profunda que o Brasil vem passando, né? Ao mesmo tempo que uma força enorme que essas mulheres têm, porque elas estão vinculadas à terra, elas conhecem as plantas e os medicamentos, né? Então, a gente saiu de lá, a gente foi muito menos levar conhecimento para elas do que ouvi-las e trazer e nos fortalecer também para que essa luta faça um sentido, no sentido mesmo de território, né? Então, sem discussão de território, a gente não vai conseguir avançar em discussões políticas. Sim. Nessa relação com essa experiência delas, eu gosto muito de lembrar que, por exemplo, no Nordeste, né, a gente tem encontrado, por exemplo, muitas comunidades quilombolas. No Ceará, no sul do Ceará, recentemente, nós fizemos um levantamento e nós encontramos 26 comunidades quilombolas. Todas essas comunidades, elas são
dirigidas, organizadas por mulheres negras, né? Então, a gente tem encontrar o feminismo que a gente fala, esse feminismo de resistência, nós estamos encontrando nessas mulheres, sejam indígenas, negras, né? Sem teto nos centros urbanos. E essa perspectiva de feminismo que a gente relaciona com o que nós temos estudado, temos tido como fonte, mas, principalmente, a gente pensar nesse novo feminismo de resistência, né? Que essa é a grande necessidade para o enfrentamento da realidade atual. Uhum. Assim, falando em termos de região e de estado, vocês sentiram que o tamanho do Brasil, né, e todas as diferenças atrapalha ou ajuda ou enriquece o movimento feminista brasileiro? Enriquece muito o movimento feminista, né? As políticas públicas é que têm acabado com isso, tentado acabar com essa forma de resistência. Mas o movimento enriquece por quê? Porque a gente começa a ter um caráter e nos compreendendo com identidade, né? Antes você tinha o povo brasileiro, a mulher brasileira. Hoje a gente se reconhece mulher, mas a gente se reconhece mulher indígena, mulher negra, mulher quilombola, né? E, nesse sentido, a gente vai ter a possibilidade na pesquisa de fazer esse recorte, né? Compreender a mulher, mas a mulher dentro de uma perspectiva de um setor que faz com que ela seja diferenciada nos estudos, nas possibilidades de educação, em pensar em políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? Saúde da mulher negra, o enfrentamento que ela tem, as dificuldades que ela tem, por exemplo, de chegar numa maternidade e ter um bebê, né? Normalmente, durante a emergência, se diz as mulheres negras não precisam tomar uma injeção porque elas têm mais força para se aguentar um parto, né, por exemplo. E isso pode ser, não é verdade muitas vezes, mas essas características que antes a gente tinha como um mito, uma ilusão, para a gente agora, com as pesquisas e com a convivência com essas mulheres, faz com que a gente possa apontar políticas públicas mais diretas para elas, né? Nesse momento, quando a gente discute políticas para as mulheres, a gente vai discutir políticas públicas para elas no seu contexto, no seu lugar de moradia, no seu reconhecimento da sua cultura, principalmente, né? E no resgate da sua identidade. Gostaria também de contribuir pensando que, da perspectiva do Sudeste e como descendente de imigrantes, né, italianos também, portanto, estando no local mais privilegiado, o que eu tenho percebido é que, a partir da minha herança teórica, né, que venho da filosofia, trabalhei com um autor como Herbert Marcuse, né, que era um autor da Escola de Frankfurt, o que eu percebo é que o sentido da minha pesquisa ele vai se tornando cada vez mais abstrato, quanto menos vinculado aos movimentos sociais e ao contexto brasileiro. Então, é um deslocamento de lugar mesmo que exige uma mudança de forma, uma mudança de vida para que a gente consiga encontrar um novo modo de fazer pesquisa em que não seja só o referencial ao autor e ao conceito do autor, mas que isso diga respeito à realidade também. Isso implica, sobretudo, né, eu acho que isso foi o mais importante no aprendizado que eu venho tendo nesses últimos anos, que é essa posição de escuta, né? Sobretudo porque com o que aconteceu no Brasil, né, que eu poderia chamar de uma grande mudança social que veio nesses 12 anos de um governo, né, que fez políticas para a entrada de negros, mulheres na universidade, isso mudou o contexto da universidade. E foi com os meus alunos e minhas alunas que eu aprendi essa radical separação entre o que a gente pensa, a teoria, e o contexto brasileiro. Então, eu acho que essas diferenças, elas realmente enriquecem muito, mas a gente precisa sair do lugar que a gente está para conseguir fazer com que isso seja realmente mobilizador. Né? Por exemplo, recentemente nós tivemos que entrar, por exemplo, dentro da pesquisa do feminismo, por exemplo, estudar mulheres encarceradas, né? Porque com o crescimento das grandes grupos e facções, né, no país como um todo, e aí em todas as regiões, nós vamos ter o crescimento de quase 300% do encarceramento feminino. E aí a gente precisa estudar quem é essa mulher. Aí você vai ver, uma mulher pobre, negra, da periferia, das cidades, né? Uma mulher que não tem assistência à saúde, uma mulher que não tem um companheiro, ela é a responsável pela família, né? Então, tudo isso vai mostrando para a gente essa diversidade de mulheres, né,
que o país tem hoje. E nós nem chegamos ainda a ter no grupo, né, a possibilidade, mas já apontamos a partir das nossas companheiras para mulheres trans, né? A gente tem que também discutir qual é essa realidade e como é que nós podemos chegar até esse grupo, né? Como estamos tentando fazer. Que também é outra realidade que a gente não pode deixar de pensar, porque o número de homicídios, né, no nosso país é muito grande e cresceu enormemente o número de homicídios contra mulheres e o crescimento maior de mulheres negras e trans, né? Então, a gente precisa compreender esse contexto. E aí a pesquisa, ela muda o foco da gente, né? Como foi bem colocado aqui pela Marília. A gente começa a fazer estudos sobre o feminismo, teoricamente, eles nos ajudam, eles nos fundamentam, mas a realidade concreta dos nossos alunos e da família dos nossos alunos e da sociedade como um todo nos obriga a fazer esse movimento teórico, prático, ao mesmo tempo, né? Vou aproveitar só porque uma coisa que no Acre a gente ouviu muito, eu acho importante que o público saiba, né? No Acre a gente se deu conta do risco que o Brasil está tendo nesse momento de se tornar um narco-estado, né? Então a gente tem, sobretudo nas capitais do norte, então Rio Branco, Rondônia, né? Belém, a gente tem uma mudança em termos de tráfico. O Estado brasileiro tem vínculos com isso, é super complicada essa discussão, mas o que a gente está vendo é a quantidade de homens jovens negros morrendo. Então, o que as mulheres do Acre nos contaram? Nossos filhos estão morrendo, né? E de maneira bárbara, né? O WhatsApp tem um papel no Rio Branco que é assustador, né? E aí, quando a morte, então, dessa perspectiva, vindo aí, né? Uma perspectiva filosófica, a morte não é apenas o fim da vida. O que importa para a gente, a morte ela se torna um critério a partir do qual as lutas passam a se guiar. Então, olhar quem são as mulheres e os homens trans que estão morrendo, os meninos negros da periferia, isso reorganiza o sentido das lutas. Então, é levar a sério mortes que não deveriam acontecer, né? Nós tivemos recentemente a notícia de um possível corte nas bolsas de pós-graduação no Brasil. Nesse contexto, qual que é a importância, né, dos estudos feministas no Brasil em 2018? Nós tivemos, antes de falar do corte das bolsas, né, a gente quer muito falar do corte nas nossas vidas, né, de mulheres na política. E antes disso, a gente precisa entender o que significou e o que foi a morte da Marielle, né? É muito importante, porque aí você vai ter uma mulher na política, uma mulher que o seu corpo fala dessa interseccionalidade, né? E uma mulher que lutava por políticas públicas, né? Que denunciava a realidade e lutava por políticas públicas. E no contexto da sua discussão, era exatamente o momento desse grande corte que acontecia no Brasil dos recursos, né? Do congelamento por 20 anos dos recursos para a área social. E aí, em seguida, esse corte que foi mais alardeado, porque foi na pós-graduação, né, na nossa agência de fomento, mas anterior a isso, esse corte já vinha nos recursos para as nossas instituições, vinha para a Bolsa dos Estudantes, para assistência estudantil no que diz respeito ao restaurante universitário, à residência universitária. E aí, não dando conta do que eles queriam, eles anunciaram, né, que para 2019 teria um corte de quase 50% dos recursos da Agência de Financiamento das Maiores, que é a CAPES, né, que, na verdade, é responsável por bolsa para pesquisadores sênior e professores pesquisadores para a pós-graduação, mestrado e doutorado, né? E esse anúncio causou, né, a grande discussão. Primeiro, nós temos no Brasil ainda poucos programas de pós-graduação relacionados à nossa população, né? Se a gente for pensar em termos de juventude e necessidade de professor da educação básica de fazer uma pós-graduação, né? Nós temos ainda um percentual muito pequeno, situado mais fortemente no Sudeste, né? Começava a crescer no Norte e no Nordeste os programas de pós-graduação, que agora vão receber uma total retração. Anterior a essa discussão de se vai cortar bolsas em 2019, por exemplo, nós não tivemos programas aprovados, o resultado
de novos programas, por exemplo, nem em 2017, nem agora em início de 2018. Então, o governo parou a possibilidade de crescimento dos programas e, não satisfeito com isso, ele anuncia, né, o corte de verbas para os programas já em funcionamento, né? Então, o que é que isso vai significar? Significar que professores não vão poder mais participar de eventos científicos, quando nós estamos aqui todos com os nossos recursos, né, com apoio do Congresso também. Os alunos da pós-graduação não terão bolsa, como muitos não têm. Por exemplo, o programa atual que eu coordeno, os nossos alunos não têm bolsa ainda, que é um programa novo. Então, você teria 4 anos, um quadriênio, para poder você criar a possibilidade de bolsa. Então, esses programas já não vão ter. E os que têm bolsa, né, correm esse risco de perder, porque já vinham perdendo. Agora, o anúncio foi de mais cortes, mas o corte já existia anteriormente. O que é que isso vai significar? E a gente pensa que para todas as áreas. Para nós, das ciências humanas e das ciências sociais, significa o fim, né? O fim de qualquer possibilidade de crescimento. E isso é tão coordenado que a gente vai perceber também, por exemplo, no que diz respeito às publicações, ao acesso ao conhecimento, né? a poder articular novas possibilidades, como a gente está tentando fazer nessa oficina, né? Nesse momento. Então, isso é gravíssimo, né? Por isso que a gente está aqui muito para denunciar essa situação. O RFI convidou hoje Marília Pisani e Zulede de Queiroz, pesquisadoras do grupo Nexus. Obrigado.